Olá, banca da Univesp. Meu nome é Islan Greca, sou aluno da turma de 2022 de Ciência de Dados e estou aqui para apresentar para vocês o meu projeto que se chama Eu Sei Disso, Deputado. Antes de iniciar, eu gostaria de dar, pelo menos uma contextualização geral do porquê desse projeto, né? Hoje a ciência de dados avançou muito junto com a inteligência artificial. E com isso a gente tem ferramentas onde a gente pode trabalhar melhor e estruturar melhor informações, principalmente informações públicas, que estão aí dispersas em vários canais, APIs, planilhas, que o governo, para atender às leis de acesso à informação, simplesmente colocam ali para constar e que para um cidadão comum é muito difícil ele enxergar nesse mundo de planilhas e dados soltos o que realmente importa para uma gestão pública efetiva. Esse projeto e esse trabalho tem como foco o uso do Open Source Intelligence, né, o que a gente conhece como OSINT, ou seja, usar fontes abertas para gerar inteligência de informação. Isso é muito usado no mundo todo, em vários segmentos, e a gente está transpondo isso para o processo de auditoria cidadã. Tá? Então, eu gostaria de mostrar isso para vocês e apresentar isso para vocês. Vamos lá, então? Então, estamos aqui no site, né? Eu Sei Disso Deputado, então você pode acessar pelo site euseidisodeputado.com.br e aqui você tem um panorama geral, né, do site, e eu quero destacar a atenção a esse personagem aqui, né? A gente está trabalhando com dados abertos, inteligência de dados, e eu gosto de deixar as coisas mais lúdicas e personificar a coisa, para que as pessoas possam melhor entender a mensagem. Então esse aqui é o Antunes, é o nosso robô. É o robô que foi treinado com a perspicácia de um auditor do TCU, do CGU, que é aquele típico profissional de Brasília que encontra muita coisa estranha e que muitas vezes a gente não consegue dar vazão a tudo aquilo que encontrou, né? Então ele foi treinado para isso, ele foi treinado para orientar as pessoas, ele não está aqui para julgar, juízo de valor ou qualquer outra questão, ele simplesmente está aqui para apontar inconsistências. Então vocês vão conhecer um pouco o Antunes no desenvolvimento aqui do projeto. Então, como vocês podem ver, né, aqui estão os dados que a gente conseguiu compilar. Esse trabalho está sendo feito nos últimos 3 anos. Então, a gente conseguiu compilar aqui 783 milhões de verbas parlamentares, 21 bilhões de emendas, 637 parlamentares. Por que a gente fala 637 parlamentares? Porque se a gente tem 513 deputados. É porque muitas das vezes os parlamentares nesse período viraram prefeitos, viraram secretários, saíram e os seus suplentes tomaram lugar ou ficaram um tempo, voltaram. Então todo mundo que passou por esse período desse mandato na Câmara foi computado aqui. A gente computou 1,5 milhões de discursos, tanto em plenário quanto em comissões. 30 comissões foram analisadas, mais de 161 mil notícias relacionadas a esses parlamentares e 2,2 milhões de votos, sejam eles votos abertos em plenário, em comissão, sejam votações simbólicas, tá? Então aqui você tem toda uma explicação e agora eu vou mostrar para vocês as ferramentas que nós temos, tá? Todos os dados já estão processados, tá, gente, para facilitar, mas vocês podem acessar e escolher o parlamentar que quiser. Aqui tem, por exemplo, o detalhamento de gastos das verbas, né, parlamentares, os custeios que se tem em várias rubricas. Então, como vocês podem ver, eles podem pedir reembolso para combustível, divulgação, hospedagem, muitos outros. Então, a gente compilou todos esses dados. Então, o que você consegue ver? Você consegue ver quanto esse parlamentar gastou, qual a média da despesa dele, se ele teve despesas atípicas, ou seja, notas fiscais que passaram 2 vezes o desvio padrão da média dos outros deputados. Então, assim, é um desvio muito grande, é um gasto muito, muito fora da curva que é lançado aqui. Você consegue ver também a média, quantos por cento ele está acima se comparado aos deputados de um modo geral, se comparado com os deputados do estado ao qual ele representa e da média do partido também. Então, aqui você tem uma evolução dos gastos, você tem aqui os principais fornecedores, então você vê que há aqui um excesso de um único fornecedor, né? E aqui você tem georreferenciado
todos os fornecedores, então você consegue ver, e os que estão em laranja são os fornecedores que apresentaram notas fiscais atípicas, tá? Você tem também um sociograma aqui, onde mostra todos os parlamentares que também utilizaram esse fornecedor. Então você tem uma rede aqui de parlamentares que utilizaram esse mesmo fornecedor. E você tem também um botão aqui que você aperta e o Antunes gera para você um e-mail para você cobrar desse parlamentar essas notas atípicas, ou se você quiser também denunciar, é importante checar, né, os dados, que aqui é um modelo de inteligência artificial, mas também você pode depois checar e você tem aqui um relatório para mandar para os órgãos de controle, e aqui estão todos os contatos, caso você queira, e aqui as notas atípicas para você quiser checar, você pode clicar e ver a nota aí no site, tá? Outro ponto que a gente destacou foram as passagens aéreas. Funciona da mesma maneira, você escolhe um determinado parlamentar, ele mostra quanto ele gastou de passagem aérea, qual a média por passagem, a evolução dos gastos, né, quais empresas que ele mais utiliza, quantos voos ele faz por mês. Não só ele, mas os outros passageiros que viajam em nome desse parlamentar, na conta desse parlamentar, né? As viagens mais caras que eles pagaram, então, por exemplo, a segunda aqui, Natal-Brasília, uma perna só custou quase R$3.000, então, para vocês terem uma ideia. E aqui todas as rotas que esse parlamentar e as pessoas que ele autorizou a viajar normalmente fazem, tá? E aqui o detalhamento das rotas, para vocês terem uma ideia, tá? Então, essas são as passagens aéreas. Vocês também têm o ranking por tipo de gasto. Aqui a gente trabalhou muito com questão lúdica, né? Então, sempre o primeiro lugar, seja ele o primeiro lugar nacional, seja ele o primeiro lugar do estado, recebe o seu selinho. Então, por exemplo, a Maria Gasolina é o deputado que mais gasta combustível. O influencer é o que mais gasta com divulgação. O escritório de luxo é o que mais gasta com aluguel de escritório, né? Hóspede vitalício é o que mais gasta com hospedagem e por aí vai, né? Então aqui você consegue ver também o ranking. Então aqui é o ranking geral. Então você tem o deputado que mais gasta, seguido aí do ranking, né, dos deputados. E você pode extrair isso por estado e por região, né? Aqui você tem a questão de emendas parlamentares. Então você pode buscar todas as emendas deste parlamentar, registradas no nome desse parlamentar, no que ele gastou, onde foram empenhados. Aqui você tem um georreferenciamento mostrando aonde foram pagos para quem recebeu esse dinheiro. Então tem prefeituras, empresas e organizações da sociedade civil, as cidades e estados que mais receberam, e aqui todo o fluxo, se você quiser mapear até onde vai o dinheiro e para quem recebe esse dinheiro de qual emenda, tá? E aqui você tem os principais beneficiários, os convênios relacionados, os top 5 emendas, e aqui o Antunes também faz um relatório de auditoria desses valores aqui, para que você possa ter uma referência, tá? Além disso, você também tem, deixa eu pegar aqui, perdi meu mouse aqui. Opa, tô com duas telas. Onde está esse mouse? Aqui o mouse. Eu tenho aqui também as questões de conformidade, tá? Então eu tenho aqui, a gente fez um cruzamento entre as emendas, os doadores de campanha deste parlamentar e os assessores desse parlamentar. Obviamente a gente não tem o CPF por questões de segurança da informação, então a gente está pelo nome. Pode ocorrer homônimos, então a gente deixa essa nota de conformidade da LGPD aqui, mas aqui a gente consegue mapear, por exemplo, se alguma emenda no final do processo chegou em alguém que a gente merece uma averiguação, que nem no caso aqui, a emenda foi colocada por uma instituição que basicamente um dos sócios é um assessor do próprio deputado, tá? Isso é o que diz pelo nome, a gente tem que ver realmente se não é um caso de homônimo, alguma coisa nesse sentido. A gente também tem o raio-x da estrutura de gabinete, então se você quiser, você consegue ver a evolução das contratações de assessores. Então vocês podem ver quanto mais próximo da eleição, mais assessor tem, né? E aqui você tem quanto cada um recebe e quando cada um foi admitido. Aqui você tem a questão eleitoral, tá? Então a gente pegou os dados de 2022, da eleição do determinado parlamentar, e aqui a gente consegue ver
o mapa, né, georreferenciado aqui das zonas eleitorais. Então, quanto mais laranja, mais amarelo, mais votos ele teve. Então, você consegue analisar os redutos. Aqui você consegue ver os municípios mais votados. E aqui você tem vários dados do IBGE que foram cruzados com os territórios ao qual ele tem mais voto. Então, aqui você consegue traçar não o perfil do eleitor dele especificamente, mas o perfil do território ao qual ele tem mais voto. Então você consegue entender o perfil do eleitor que tem nessa região onde ele tem mais voto. As principais zonas, aqui também os principais municípios, e você também tem uma leitura do Antunes sobre os dados do IBGE, junto com os dados demográficos e dados de votação, do perfil daquele território, para vocês terem uma síntese, tá? Outro ponto também é mapas partidários. Então você consegue ver aonde esse deputado venceu a eleição. Se o partido dele também venceu, então você consegue ver aqui uma relação de forças naquele determinado território, tá? Então aqui você também tem dados gerais ali sobre onde ele liderou, em qual cidade, quem está mais presente em determinadas regiões. Aqui você tem atuação em comissões, então você consegue ver, selecionar um determinado parlamentar, no caso essa deputada, na comissão de educação, em um determinado período. Você pede, o Antunes gera um relatório e dá uma síntese de tudo que ela falou e defendeu nessa comissão no período, mede a objetividade do discurso, ou seja, se é propositivo mesmo, se está trazendo alguma coisa relevante, e a tensão, ou seja, se está reclamando, se está brigando ou se está realmente só propondo. Então, quanto maior a tensão, mais calorosa é o debate, e quanto maior o objetivo, mais proposta é. E aqui mede o nível de participação desse parlamentar na comissão, os temas mais relevantes que fala, uma nuvem de palavras e as sessões que foram analisadas com a ata, se a pessoa quiser acompanhar. Nós temos também a avaliação da presença. Então, ou seja, será que esse deputado está vindo nas comissões ao qual ele é designado, né? Então você tem aqui uma visão do determinado parlamentar, neste caso na Comissão de Relações Exteriores, a presença dele, que no caso aqui deu 76%, aí você consegue comparar com a média dos outros membros da comissão, para ver se ele é mais presente que os outros, os dias que ele apareceu, os dias que ele faltou, aqui a chamada de todas as reuniões e se ele esteve presente ou não em cada mês. Então, o mês tal, ele teve 75% de presença, 100% de presença, 0% de presença. Então, você tem aqui uma base. E aqui você consegue gerar uma análise da IA dos dias que ele faltou. Então, ou seja, os dias que o parlamentar faltou, o que aconteceu, o que ele perdeu de oportunidade de discutir. Então, você tem isso também aqui. Você tem também o mapa de votação geral. Então você pode escolher um determinado partido, um determinado tema, saber o quanto ele votou ou não alinhado com o governo, se foi pauta do governo, quais os temas que ele mais votou. E aqui, se você tiver muita paciência, você quiser assistir cada votação está aqui embedada com os vídeos no YouTube. Além disso, você tem a votação por parlamentar, tá? Então essa é uma votação aqui por parlamentar. Você tem o nome do parlamentar, quantos votos que ele fez. Aqui você tem os votos nominais e os votos simbólicos. Quanto ele está alinhado com a pauta do governo. Então, ou seja, toda a votação tem a orientação do governo. Então, a gente compara para ver se qual foi o alinhamento desse parlamentar. Aí, as distribuições dos votos. Então, você também pode baixar aqui um CSV com todos os votos, se você quiser analisar na íntegra. Você também tem uma análise de imprensa, onde você consegue olhar tudo que foi falado por esse parlamentar em alguns veículos. Foi uma amostra que a gente fez representativa, aonde você consegue ver o sentimento das reportagens, ou seja, quanto mais alto, mais positivo, e o protagonismo, ou seja, o quanto que essa pessoa é protagonista nessa notícia. E aqui você consegue ver os temas que mais aparecem, uma nuvem de palavras, e a relação entre os temas, veículos e quais outros parlamentares também estavam presentes com esse parlamentar nesse determinado tema. Tá? E aqui as matérias e as notas, e embaixo você tem um dossiê também, um resumo rápido do que se fala e o que se discute na imprensa sobre esse parlamentar. Você também tem as redes de relacionamento, então aqui você consegue ver as nuances das relações entre os parlamentares, ou seja, o quanto que eles discutem entre si e quais clusters
de relacionais existem nas comissões. Então aqui, por exemplo, a gente pegou os deputados do estado de São Paulo, do PT e do PL, e analisamos, e aqui nós temos um gráfico de relações, onde nós vemos quem está amarelo é neutro, verde é menções positivas e vermelhos menções negativas. Então, ao clicar aqui, você consegue ler o que realmente cada parlamentar falou do outro, no dia, em qual local, e se você quiser pegar os dados na íntegra, você consegue ver esses dados sem nenhum problema, tá? Você também tem uma análise de sentimento dessa relação entre essas pessoas, as conexões mais presentes, os parlamentares mais citados. Tá? Você também tem a busca semântica, aí você quer buscar termos e textos sobre determinada questão, sobre determinado estado, sobre determinado partido. Aqui você pode colocar, que nem o exemplo que eu coloquei aqui, COP30 e Desenvolvimento Econômico, deputados do Pará, do dia 1/6/25 a 30/12, ou seja, nos preparativos da COP30 o ano passado. E aí você tem os discursos, analisa os mais relevantes, os parlamentares mais relevantes, e você mostra as citações que cada parlamentar desse falou. E no final você tem um relatório completo sobre tudo que foi falado, quando foi falado, o que foi debatido sobre esse tema com base nos discursos mais relevantes. E para finalizar, você tem um chatbot auditoria forense, onde você também consegue perguntar qualquer assunto sobre qualquer deputado, 1,5 milhões de discursos e de falas que foram aqui vetorizadas para o atendimento da LLM, e você consegue aqui, né, fazer uma pergunta e ter todos os dados de quem critica, qual é a defesa, o impacto, tudo que foi falado, quando foi falado e por que foi falado. Tá? Então, este é o nosso projeto, e eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta. A ideia nossa é dar mais transparência ao que está sendo discutido no Parlamento Brasileiro e dar a devida atenção e informação para que o eleitor possa avaliar naqueles deputados que estão pretendendo concorrer a uma reeleição, ou é deputado que quer concorrer a senador, ou é um deputado e vai concorrer a um cargo majoritário, que vocês possam considerar o histórico desse profissional e ver o quanto ele está alinhado nas suas expectativas como eleitor, para sanear essa questão e entender o quanto ele pode efetivamente representar. Então essa é a minha contribuição com esse trabalho, e qualquer dúvida pode mandar um e-mail para robodoaislan@greca.dev.br, que o Antunes, o meu robô aí, atende vocês, troca uma ideia e depois me encaminha as principais dúvidas. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e fico à disposição aí para futuros contatos. Obrigado.